Boa tarde, pessoal. Meu nome é Adriano, sou de vocês de Química. Estamos aqui para falar sobre o capítulo que vai da página 457 à página 428. O tema é matéria. Então, vamos lá, pessoal. É só liberar meu vídeo aqui para vocês. Então, olá. Boa tarde para quem não me conhece. Meu nome é Adriano, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês nas redes sociais. Tem nossa sala virtual no WhatsApp. Qualquer dúvida quanto ao capítulo pode falar comigo por lá, tá bom? Primeiramente, vou falar sobre matéria, né? Creio que o vídeo aqui, o livro coloca uma imagem bem ilustrativa, porque a matéria são os blocos construtores de tudo que há à nossa volta, correto? Então, tudo que está à nossa volta é composto por matéria. A caneta é composta por matéria, o lápis é composto por matéria, e todas as coisas que nos circundam são compostas por matéria. Então, galera, um fato importante que nós precisamos atentar é qual o conceito de matéria. E o conceito de matéria, como o livro nos passa aqui, é que matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa, beleza? Então, tudo aquilo que ocupa espaço e tem massa é considerado matéria, beleza? Então, primeiramente, além disso, nós estamos tratando do conceito de corpo e objeto. Corpo e objeto são conceitos muito próximos, porém, com algumas distinções, umas nuances que os distinguem. Corpo é uma porção limitada de matéria. Como, por exemplo, uma quantidade de brita que está sobre a calçada. Isto é um exemplo de corpo. Agora, quando eu tenho um corpo com funcionalidade, como, por exemplo, uma cadeira, ela tem a funcionalidade de você sentar sobre ela, trata-se, então, de um objeto, ok? Então, podemos dizer que um objeto é um corpo, porque ele é uma porção limitada, porém ele tem um atributo a mais. Que atributo seria esse? Seria a utilidade. Pessoal, então agora vamos trabalhar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Primeiramente, a gente tem que distinguir as propriedades da matéria em três. São elas propriedades gerais, propriedades específicas e propriedades funcionais. Vamos trabalhar cada uma delas aqui hoje, tá bom? Então, primeiramente, propriedades gerais. Propriedades gerais são aquelas que toda a matéria possui. Como, por exemplo, vou tratar da primeira, que fica simples de entender. Quando eu pego, por exemplo, o livro de vocês. O livro de vocês é uma porção limitada de matéria, certo? É um corpo e, por consequência, um objeto com utilidade. Mas esse objeto, ele possui o atributo massa? Sim, certo? Porque se eu coloco ele sobre a balança, eu vou obter a quantidade de gramas ou quilogramas que esse material possui. Agora, se eu pego, por exemplo, este apagador. Este apagador, ele também possui uma certa quantidade de massa. Então, ambos são matéria e ambos possuem esse atributo que é massa. Ou seja, uma propriedade geral que é comum a tudo aquilo que possui matéria. Ok? Então, propriedade geral é comum a todos os corpos e objetos. Beleza? E todas as substâncias por consequência. Pessoal, então, prosseguindo. Massa, é importante frisar, é diferente de peso. Ok? Por exemplo, quando eu pergunto a vocês qual é a massa de vocês no planeta Terra, aí alguém pode dizer 60 quilos. E qual que é a massa de vocês na Lua, por exemplo? São os mesmos 60 quilos, ok? Por quê? Porque massa independe da gravidade. Já peso é uma força produzida a partir da gravidade sobre a massa. A nossa gravidade na Terra está em cerca de 10, ok? Então, o peso de uma pessoa que pesa cerca de 60 quilos é aproximadamente 600 newtons. Então, a unidade de peso é newton e a unidade de massa é quilogramas, gramas e assim por diante com as outras unidades de massa. Beleza, galera? Então, prosseguindo, galera, próxima propriedade que a gente vai tratar é uma propriedade chamada extensão, certo? Então,
Esse apagador, por exemplo, ele ocupa lugar no espaço. Então, extensão nada mais é do que isso. Então, tudo aquilo que possui matéria ocupa lugar no espaço. Beleza? Então, não tem como mais complicar. Extensão, ocupou espaço, é matéria, possui essa propriedade chamada extensão. Por fim, galera, gostaria de falar um pouquinho sobre inércia. Inércia é um conceito que geralmente os alunos têm alguma dificuldade com ele, porém, é um conceito que vocês vão trabalhar muito na física, certo? Então, galera, vamos voltar ao nosso apagador, que é matéria, certo? Se esse apagador ele está paradinho, certo? Eu colocá-lo em movimento, eu vou demandar uma certa quantidade de energia, certo? Como ele é matéria, ele não vai entrar em movimento a menos que eu gaste essa energia. Por quê? Porque ele possui essa coisa chamada inércia. Então, o que eu gosto de conceituar inércia da seguinte maneira. Inércia é a resistência ao movimento. Como assim, professor? Eu explico com um exemplo para deixar mais claro. Imagine que esse apagador aqui representa um fusquinha. E esse apagador representa um caminhão, certo? Qual que você acha que é mais fácil colocar em movimento? O caminhão ou o fusquinha? Bem que você disse que o fusquinha, certo? Por quê? Porque a massa dele é menor. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia e maior vai ser a resistência que esse corpo oferece a entrar em movimento. Beleza, galera? Agora, voltemos ao exemplo de inércia, porém agora tratando sobre voltar ao repouso. Então, um corpo resiste somente ao entrar em movimento? Não, ele resiste também ao retornar ao repouso. Então, se eu tenho um caminhão que está andando na rodovia, esse caminhão ele precisa de freios potentes para pará-lo, certo? Porque ele tem certa energia associada a si. Essa resistência que o caminhão oferece de parar é justamente conhecida como a propriedade de inércia. Ela é muito observada quando eu tenho, por exemplo, aquela situação no qual eu estou no carro, certo? E o carro está em movimento. Quando o carro para, de repente, o meu corpo vai para trás. Por quê? Porque o carro ele foi frenado pelo sistema de freios. Porém, o meu corpo continua em movimento em inércia até ser bloqueado pelo cinto de segurança. Por isso que é fundamental, galera, utilizar o cinto de segurança. Porque o meu corpo, por inércia, ele tende-se a projetar, continuar em movimento e passar pela janela, pelo para-brisa. Porque ele quer continuar em movimento. Ele possui inércia. Ok? Então, um outro fato que a gente precisa tratar agora é também sobre outra propriedade chamada impenetrabilidade. O que seria essa impenetrabilidade? Impenetrabilidade é o simples fato de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Voltemos ao nosso apagador. Ele é massa. Eu consigo fazer eles ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo? Não, certo? Porque ambos ocupam espaços distintos. Eles não conseguem se interpenetrar. Então, por isso que eles são impenetráveis. Possuem essa propriedade de impenetrabilidade. Ok? Beleza, galera. Agora, continuando. Divisibilidade. O que seria essa divisibilidade? Agora, imagine que eu tenha na minha frente um bolo, certo? Eu consigo pegar uma faca e partir esse bolo em dois. Pegar mais uma vez e partir em dois. E partir indefinidamente. Ou seja, eu consigo dividir a matéria em partes cada vez menores de forma indefinida. Então, a matéria ela pode ser dividida em partes menores. Ok? Um outro aspecto interessante de vocês, que eu preciso tratar com vocês, é quanto à compressibilidade. A compressibilidade é a propriedade que os materiais têm de, ao serem submetidos a uma força, eles diminuírem seu volume. Não são todos os materiais que têm a mesma quantidade. Alguns são mais compressíveis, outros são menos. Como, por exemplo, os líquidos, eles são considerados quase que incompressíveis como o sólido, tanto quanto os sólidos. Porém, os gases são muito compressíveis. Vou tentar encontrar para vocês aqui agora um videozinho sobre
o experimento da seringa e compressibilidade para a gente visualizar a compressibilidade como acontece de fato, tá? Então, este é o caso quando, por exemplo, sei que a internet está lenta. Vamos continuar, porque a internet está meio lenta, tá bom? Então, galera, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil de exemplificar. Se eu tenho, por exemplo, uma seringa na minha mão, certo? E essa seringa está na minha mão e pressiono esse êmbolo vai se pressionar, certo? Ele vai comprimir. Ou seja, o material que ocupava um certo espaço antes, ele passa a ocupar um espaço menor. Eu consigo pelo menos uma imagem. Aqui uma imagem ótima aqui para a gente poder ilustrar essa situação. Veja bem, galera, ó, imagina que eu tenho essa seringa aqui e ela está preenchida com ar. E eu pressiono o êmbolo e com o outro dedo eu fecho a saída do ar. Perceba que eu consigo reduzir o volume. Se antes eu tinha, por exemplo, 10 ml do lado de cá, não estou mostrando com o mouse, do outro lado eu tenho, por exemplo, 5, 2 ml. Aquele material que tinha um volume assim foi reduzindo-se, comprimindo-se. Então, a compressibilidade é uma propriedade que a matéria tem. Ok? Pessoal, dúvidas? Não hesitem em postá-las lá no grupo, tá? Eu estou aqui para isso mesmo. Elasticidade. Então, galera, agora, se os gases eram comprimíveis, eu tenho também a elasticidade. O que seria a elasticidade? A elasticidade seria o contrário, a capacidade de expansão que o material tem. Como assim? Vou exemplificar com uma gominha. Essas famosas gominhas de dinheiro. Dinheiro é melhor. Essas gominhas aqui, ó. Se eu tenho uma gominha dessas na mão e pego a gominha, o exemplo aqui da minha máscara, tá? Estou sem máscara porque estou sozinho aqui. Agora, ó, se eu pego essa goma aqui, o elástico que prende a minha máscara e puxo, você percebe que ele aumenta? Ou seja, ele ocupa um espaço maior? Ao soltar, ó, ele vai voltar ao tamanho normal. Elástico, por quê? Porque mesmo quando ele sofre essa deformação, ele retorna ao formato inicial após cessar esse estímulo, ok? Então, elasticidade é outra propriedade que possui a matéria. Lembrando que compressibilidade e elasticidade são propriedades opostas. Como assim? Ó? Elasticidade é reduzir o volume. Não, perdão. A compressibilidade é reduzir o volume, enquanto que elasticidade é ocupar um espaço maior. Ok? Tranquilo, pessoal? Agora vamos tratar, então, a respeito de porosidade. Vou colocar aqui um exemplo para ilustrar de porosidade. Vou pensar aqui filtro, poros, filtro. Se dá para mostrar aqui. Apareceu. Aqui, ó, uma imagem que talvez vocês consigam visualizar. Vocês percebam que essa é a imagem de uma esponja. Esponja qualquer. A esponja é a melhor opção para mostrar para vocês. Aqui, ótimo.
Então, vejam a esponja, por exemplo. Ó. A esponja, apesar dela ter matéria ao longo de todo o corpo, ela possui espaços vazios entranhados dentro do corpo. Isso é com tudo que possui matéria. Então, o corpo ele possui porosidade. E é uma outra propriedade que tudo aquilo que possui matéria tem. Ok? Então, porosidade é basicamente isso. Qualquer tipo de matéria possui espaços vazios dentro de si. Ok? Pessoal, agora nós vamos partir para um tipo específico de propriedades, que são as propriedades específicas. E por que elas são ditas específicas? Elas são ditas específicas, pessoal, porque elas são próprias de um tipo de substância específica, ok? Um tipo determinado, certo? Vou exemplificar com, por exemplo, as cores. Se eu tenho, por exemplo, a diferença da cor da madeira e do ferro. Cada um deles tem uma cor diferente, certo? Vou colocar aqui. Cores dos materiais que fica mais fácil de mostrar para vocês. Ó, vamos analisar essa imagem aqui. Ó. Perceba que nessa sala eu tenho diferentes tipos de materiais diferentes. A cadeira é feita de madeira, os polímeros que compõem a capa do sofá, eu tenho aqui o mármore que está sobre a mesa, eu tenho a celulose que compõe as plantas, eu tenho a tinta que eu pinto o lustre aqui. Então, cada um desses materiais possui uma cor diferente. Então, é específico daquele material aquela cor. Beleza? Então, propriedade específica é aquilo que define e caracteriza um material específico, como o próprio nome diz. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos prosseguir. Então, quais são essas propriedades específicas que a gente pode tratar? Elas são de 3 tipos. Na realidade, os básicos são propriedades gerais e específicas, são os grandes grupos. Mas alguns autores fazem distinção entre propriedades específicas, gerais e funcionais. Vamos adotar essa nova concepção de 3, tá? Então, nós estamos trabalhando propriedades específicas. Dentro das específicas, nós temos as organolépticas, químicas e físicas. Beleza? Então, ó, primeiramente, as organolépticas. O que são propriedades organolépticas? Organolépticas são aquelas que estão relacionadas com os sentidos, com o tato, com o olfato, com a audição, com a visão, beleza? Então, essas são as propriedades organolépticas. O nome não é feio, mas é tranquilo, beleza? Então, nós já falamos de uma. Qual seria ela a primeira? A cor, certo? Então, teria a cor, o sabor, o tato que o material oferece. Por exemplo, se eu pego um material mais rugoso, eu consigo sentir o chapisco do muro, consigo sentir um tato. Agora, se eu pego na madeira, é outro tato que a madeira vai me proporcionar, certo? Então, são propriedades distintas. O próprio gosto é diferente, porque cada material possui substâncias diferentes, com gostos, proporcionando gostos diferentes, ok? Isso é muito notável, galera, quando eu tenho alguma contaminação na água, certo? Quando, por exemplo, eu tenho aquela água de poço, a água de poço que tem muito calcário. Você percebe que a água ela tem um gosto diferente. Por quê? Porque a composição dela é diferente. Ela tem substâncias que dão um certo sabor diferenciado, desagradável ao paladar. Ok, galera? Prosseguindo, então, galera. Agora falando um pouquinho sobre as propriedades químicas. O que seriam as chamadas propriedades químicas? As propriedades químicas são as propriedades de interação entre as substâncias. Como assim? Digamos, por exemplo, que eu tenho ferro. O ferro tem uma tendência natural à oxidação, certo? Isso a gente observa, por exemplo, quando eu deixo o ferro desprotegido no tempo. O portão de ferro, quando ele fica sem proteção à pintura,
ele rapidamente causa deteriorização, certo? Então, aquele material ele vai se enferrujando com o passar do tempo e eu preciso trocar aquele portão. Por quê? Porque há uma reação química propícia e típica do ferro que acontece. Então, propriedades químicas são as propriedades de interação química. Outro exemplo é por exemplo, da gasolina. A gasolina é um combustível que tem a tendência muito forte à combustão. Esta é uma propriedade da gasolina específica dela. Beleza? Alguma dúvida? Joga lá no grupo, ok? Agora, propriedades físicas. Propriedades físicas são alguns valores medidos que caracterizam o material, certo? Cada um delas, ou cada um desses valores, é típico do material e serve para defini-lo. Então, vamos tratar, então, de algumas propriedades físicas para tornar essa classe mais clara. A primeira delas é a densidade. Vou ver se eu consigo uma imagem aqui para ilustrar mais fácil para vocês. Vamos olhar para a imagem. O que pesa, o que tem maior massa? O algodão ou o chumbo? Digamos que eu tenha 1 metro cúbico, uma caixa d'água cheia de algodão, em uma caixa d'água de 1000 litros cheia de chumbo. O que vai ter maior massa? O que você acha? Óbvio que é o chumbo, né? Por quê? Porque o chumbo é o material mais denso. Então, dentro daquele volume de 1000 litros, eu vou ter uma maior quantidade de massa, ok? Então, o que é densidade? Densidade, galera, é a razão entre a massa que aquele objeto tem e o seu volume, ok? Por exemplo, a densidade da água, quanto que vai pesar, por exemplo, uma caixa d'água cheia de 1000 litros de água? Uma caixa d'água cheia de 1000 litros de água pesa 1000 quilos. Então, qual que é a densidade da caixa da água nesse caso? Vamos pensar, eu falei que eu tenho 1000 quilos, o volume é 1000 litros. Então, é o quê? Se você faz a conta aí, eu tenho 1000 quilos dentro de 1000 litros. Então, é 1 quilo por litro, certo? Então, a densidade é aproximadamente 1 quilo por litro. Agora, se você vamos observar o valor do ferro. Aqui eu tenho um exemplozinho aqui, ó, a água, 1 grama por centímetro cúbico. Então, é mais ou menos centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, vai ser 1 grama por ml. Já o ferro, por exemplo, ó, ele é 7,87. Ou seja, ele é cerca de 8 vezes maior do que a densidade da água. Ok? Pessoal, continuando então aqui. Calor específico. O que seria calor específico? Calor específico é uma medida muito interessante que alguns alunos têm alguma dificuldade, mas vamos ver que é tranquilo. Imagina que eu tenho 1 grama de água. Vou colocar aqui uma gota de água. Imagina que essa gota de água aqui, ela pesa exatamente 1 grama. Certo? Essa gota de água, ela pesa exatamente 1 grama. Ok? Esse 1 grama, então, vai ser a quantidade que eu estou medindo. E o que é calor específico? Agora, imagine que eu começo a aquecer essa gota de água, de 1 grama. Essa gota de água está se aquecendo, está se aquecendo, está se aquecendo, e aumentou em 1 grau Celsius. Certo? Aqueci 1 grama de água e ela aumentou em 1 grau Celsius. E lá anotei a quantidade de energia que eu gastei, ou seja, as calorias que eu gastei. Então, o que é calor específico? Calor específico é a energia gasta para elevar 1 grama do material 1 grau Celsius. Beleza? Então, ela é universal? Todos os materiais têm o mesmo calor específico? Não, cada um tem o seu. Então, como vocês conseguem uma tabela aqui para demonstrar o calor específico
de diferentes materiais. Veja bem aqui, galera, ó, o calor específico da acetona é meia caloria para cada grau Celsius. Então, quando eu tenho 1 grama de acetona, eu preciso gastar meia caloria para subir em 1 grau a temperatura dessa quantidade. Beleza? Da areia, 0,2, da água, 1, do cobre, 0,09, do etanol, 0,59, beleza? Então, galera, calor específico, ele é a energia gasta em calorias para eu aumentar em 1 grau a quantidade de 1 grama daquele material. Beleza? Condutibilidade. Condutibilidade, galera, é a propriedade que alguns materiais têm de conduzir eletricidade. Vou colocar um exemplo aqui. Condutor e isolante, ó. Uma imagem para ficar mais fácil. Gosto muito de imagens. Galera, seguinte, ó. O que é um condutor? Condutor é um material que eu consigo passar corrente através dele. Como assim? Imagina que eu quero construir, quero fazer a fiação da minha casa. Vou fazer um exemplo esdrúxulo. Se eu vou fazer a fiação da minha casa, eu faço a fiação feita de borracha? Não, né? Obviamente, a gente sabe que a borracha ela não conduz eletricidade. Então, eu não vou ter uma corrente se formando através daquele material. E se eu quero fazer, eu faço de cobre? Sim, eu faço de cobre. Por quê? Porque o cobre é um bom condutor. Então, eu tenho valores de condutividade específicas para cada material. Olha só, por exemplo, aqui, galera, ó, o cobre tem condutividade de 61,7. Beleza? Já o ouro, 43,5. O alumínio, 34,7. Tungstênio, 18,18. Então, vamos fazer uma pergunta aqui para vocês refletirem. Por que eu não faço o fio de alumínio em vez de fazer o fio de cobre? Porque o cobre conduz a eletricidade muito melhor. Então, eu vou usar o cobre, certo? Apesar de ser mais caro o fio de cobre, eles têm a propriedade de conduzir a eletricidade com maior eficiência. Beleza, galera? A condutividade é isso. Então, galera, magnetismo. Magnetismo é uma outra propriedade que ela acontece principalmente nos metais, certo? O magnetismo é a propriedade que alguns metais paramagnéticos têm de emitir ondas magnéticas, ok? De atrair. É o caso do ímã. O ímã ele tem a capacidade de atrair materiais metálicos, ok? Digamos, o livro usa a expressão ferromagnéticas. Então, o ímã ele é feito de um material que emite um campo magnético e esse campo magnético atrai metais ferromagnéticos, como, por exemplo, o ferro, o aço, o níquel. Qual metal que não é atraído pelo ímã? Teste aí. Faça uma pesquisa em casa. Existem metais que não são atraídos por ímã. Beleza, galera? Então, magnetismo é a propriedade que algumas substâncias têm de atrair alguns tipos de metal, certo? E esses metais são chamados de ferromagnéticos, ok? Galera, agora vamos falar um pouquinho sobre coeficiente de solubilidade. O que seria esse coeficiente de solubilidade? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de água com açúcar. Imagina o seguinte, galera, você está adicionando água em um copo cheio de água. Perdão. Você está adicionando açúcar em um copo cheio de água, certo? Você vai adicionar. Então, se você adicionar uma quantidade muito grande, você vai perceber que a partir de certo limite,
açúcar não vai mais se dissolver naquela água. Ela vai começar a se depositar onde? No fundo do copo, formando uma coisa chamada corpo de fundo. Certo? Então, o que é essa quantidade máxima? A quantidade máxima é o limite, presta atenção que isso aqui é importante, é o limite que eu consigo dissolver de um soluto em um solvente, certo? Quem que é o soluto nesse caso? O soluto, eu sempre dou a dica, o soluto é aquilo que eu tenho em menor quantidade. O que é o solvente? O solvente é aquilo que eu tenho em maior quantidade. No caso aqui, quem está em maior quantidade? A água, certo? Então, ela será o solvente. Beleza? Parece um conceito bobo, mas, por exemplo, quando eu tenho misturas de sólidos, eu vou ter solvente e soluto também, tá? Então, é um conceito que é importante vocês aprenderem e guardarem, ok? Então, voltemos ao tema. O que é coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que eu consigo dissolver de um soluto em um solvente. Beleza? Galera, tenacidade. Tenacidade é o quê? É a capacidade de resistir ao impacto. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma chapinha de aço, desse lado de cá eu tenho uma chapinha de vidro. Se eu meto o martelo na chapinha de aço, ela quebra? Não, certo? Agora, se eu meto o martelo na chapinha de vidro, ela vai quebrar? Provavelmente sim, né? Se for um vidro tratado, ele vai quebrar, ok? Então, tenacidade é a capacidade de resistir a choques mecânicos. Prosseguindo, galera, maleabilidade. A maleabilidade é a propriedade que alguns materiais possuem de se tornar chapas. Como assim, professor? Principalmente os metais, quando eu coloco uma coisa chamada extrusora, eu vou ficar aquelas lâminas bem grandes de metal. Vocês conseguem uma imagem aqui? Essa aula é bem ilustrativa, tá, gente? Laminação. Veja bem aqui, galera. Ó, imagine que isso aqui é a situação de uma barra de metal. Essa barra de metal é aquecida e passada por esses rolos bem grandão aqui, ó. E esses rolos vão fazendo uma chapa de espessura fininha, uma chapa metálica. E essa chapa metálica pode ser utilizada em construções, por exemplo, como telhado de zinco. É o caso, por exemplo, de lâminas que são utilizadas para um fim útil à construção civil. Não são todos os materiais que têm essa maleabilidade. Por exemplo, se eu coloco madeira entre esses dois rolos que pressionam, eles dois rolos, por exemplo, aqui, a madeira vai ser simplesmente esmagada, mas não vai virar uma lâmina, certo? Então, maleabilidade, capacidade de se tornar lâminas ou, sinônimo disso, chapas, ok? Ductibilidade. Ductibilidade é uma propriedade similar. Dúctil é a propriedade que o material tem de se tornar fios. Então, galera, ó, eu tenho aqui o fio de cobre. Como é feito o fio de cobre? O fio de cobre é feito da propriedade, utilizando-se da propriedade de ductibilidade. Como assim? Eu tenho uma barra de cobre, essa barra vai sendo submetida à pressão e virando um fio fininho. Então, ó, ductibilidade é a propriedade que o material tem de se tornar fio, ok? Mais uma vez, eu consigo fazer fio de madeira? Não, se eu pego uma madeira e vou esticando para ela virar um fio, ela vai se romper, certo? Então, ela não é dúctil, ok, galera? Prosseguindo. Propriedades funcionais. Propriedades funcionais, agora não estamos mais dentro de propriedades específicas. Agora são outro tipo. Lembra do terceiro tipo? Propriedades funcionais. Propriedades funcionais são relativas às funções específicas que as substâncias químicas têm. As substâncias, no geral, têm. Como é que é isso, professor? Lembra lá de ácido, base, sal e óxido, certo? Vocês tiveram essa aula aí
e sabem a distinção. Se não sabe, sabe pelo menos ter uma ideia do que seja. Por exemplo, os ácidos são azedos e têm a tendência de corrosão, certo? As bases, por sua vez, elas têm um sabor adstringente, por sua vez. Os sais, por exemplo, a maioria deles é solúvel e uma vez em água, a maioria não, alguns deles são solúveis. Tem esses sais solúveis e não solúveis. Creio que a gente vai poder tratar sobre esse tema mais adiante. Evite esses termos de a maioria, a minoria. Alguns deles são solúveis, alguns são insolúveis. Mas os sais têm comportamentos que são similares à classe dos sais. Os óxidos, por sua vez, também têm similaridades entre si. Beleza? Então, propriedades funcionais são a propriedade que o grupo funcional tem. Qual grupo funcional? O grupo funcional ácido. Grupo funcional base. Grupo funcional sal. Grupo funcional óxido. Ok? Galera, então é isso das propriedades. Beleza? Tranquilo? Então, vou fazer uma pausa aqui agora, dividir esse vídeo em duas partes e a gente prossegue na parte B, ok?